Vamos começar com uma história que acho que essa história vai conectar bastante com o assunto que a gente vai discutir aqui hoje. Pensa na Inglaterra. Na Inglaterra, alguns bons séculos passado, uma pequena ilha, né, com Espanha e Portugal dominando o ouro e o comércio e sem uma marinha forte o suficiente. Então, a Rainha Elizabeth I tem uma ideia, emite cartas de corso, onde autoriza corsários, né, algum deles bem famosos como Francis Drake, a ter algumas missões, né. E o que essas missões faziam basicamente? Copiavam rotas, interceptavam ouro, roubavam tecnologia. Desafiante era pensar como que a Inglaterra podia estar por trás de algo assim, mas olha só que interessante. O mundo aberto naquele momento era dominado por Portugal e Espanha. E a falta de uma regra para aquele que quer desafiar acaba virando uma vantagem. A Inglaterra, muitos séculos depois, ou alguns séculos depois, vai virar uma potência industrial e ela vai passar a dominar o comércio e os mares também. E com isso, o que acontece? A Inglaterra passa a perseguir os piratas. Ela cria leis rígidas de patentes. Ela muda completamente aquilo que ela mesma patrocinou. Por quê? Ora, agora ela não é mais a desafiante. Agora é ela quem dá as cartas e ela precisa controlar o jogo. A verdade é que essa história da Inglaterra, ela é muito interessante para a gente entender que, muitas vezes, aqueles que querem correr por fora, que querem, enfim, explorar o mundo aberto, desafiar quem está na liderança, quem está controlando, eles têm uma oportunidade muito interessante de jogar por fora das regras, porque as regras servem muito bem para aqueles que dão as cartas, para aqueles que dominam, não é mesmo? Mas para quem está desafiando, jogar fora das regras pode ser uma boa oportunidade. Só que depois que você chega lá, depois que você é quem controla, quem dá as cartas, quem controla o jogo, obviamente as regras voltam a ser interessantes. Se você já assistiu Piratas do Caribe, conseguiu fazer uma relação visual aí com o que eu falei sobre a marinha inglesa, né? E por que, né? Com que conexão que essa história sobre a Inglaterra, sobre piratas, enfim, vai ter com o nosso episódio de hoje? Pois é, acontece que, como eu comentei no título desse episódio, a China mudou de lado, mudou de estratégia, pelo menos podemos dizer assim, né. A China passou décadas copiando, e eu tô falando isso com todo o cuidado, né, necessário, mas a China passou décadas copiando e explorando oportunidades de levar tecnologias, de levar empresas que poderiam vir a ser exploradas como um potencial negócio dentro da China. Só que agora é a China quem está processando, quem copia as tecnologias chinesas. É isso mesmo que aconteceu. Veja que interessante, uma matéria da The Economist viu que mais de 550.000 casos de propriedade intelectual por ano são registrados e operados na justiça chinesa. Operação policial muito forte vem ocorrendo contra a falsificação, contra a cópia de produtos patenteados, e empresa como a BYD, a Trina, estão processando concorrentes ocidentais por utilizarem as suas tecnologias patenteadas. Veja que interessante o que está acontecendo no mercado nesse momento, né. A China, que por muitas vezes correu, atrás de tecnologia, de inovação, hoje ela controla, né, uma boa parte, se não a principal parte daquilo que vem, mudando o nosso mundo de um ponto de vista tecnológico, né. Pegando, por exemplo, dos carros, elétricos, tecnologia embarcada, agora inteligência artificial também. E para a China, obviamente, agora como uma liderança, é muito mais interessante que as regras passem a valer com a sua devida proporção, que a China possa ter a sua proteção, que possa ter a sua tecnologia, as suas patentes protegidas. E o que acontece é que ninguém protege o que não tem valor. Essa é uma regra básica de qualquer área, né. Proteção jurídica também é um sinal de maturidade e um sinal também de quem quer seguir inovando. Afinal, se a gente não protege aquilo que é construído, é difícil seguir inovando. Mas vamos fazer uma reflexão aqui sobre isso, conectando, como sempre, o seu desenvolvimento pessoal, a sua carreira
e aquilo que a gente vem construindo em nossas vidas. Porque se o nosso trabalho ele pode ser replicado facilmente, e essa é uma das primeiras reflexões que eu quero fazer, talvez ele seja um dos tipos de trabalho que possa vir a ser ameaçado por inteligência artificial. O que que eu quero dizer com isso, tá? Vamos agora até acalmar o ritmo aqui para a gente entender. Quando o trabalho ele é replicável por passos automáticos muito simples, que não exigem a interação, o controle e até mesmo o cuidado humano, ele passa a ser um trabalho que a gente vai olhar sob um ponto de vista de ganho de produtividade, para que a tecnologia possa sim vir a ser uma substituta. E a gente, obviamente, na luz de 2026, a gente vai olhar para isso e pensar em inteligência artificial, mas não é apenas inteligência artificial como a gente conhece hoje que pode substituir o trabalho, certo? As fábricas, com as suas automações, com as suas máquinas inteligentes, automatizaram e, por sua vez, substituíram humanos, aumentando a produtividade e fazendo com que trabalhos repetitivos, trabalhos que poderiam ser replicados facilmente, pudessem ser feitos por uma máquina, né, por um robô. O mesmo vale para agora tecnologias avançando com o carro autônomo, certo? Enfim, tem tantas outras coisas que a gente vê que é muito óbvio depois que acontece, né? Antes de acontecer, a gente diz: "Ah, isso aqui não vai mudar, funciona assim desse jeito, precisa ter uma pessoa fazendo isso". Só que depois que acontece, depois que já mudou, depois que a tecnologia tomou conta, aí fica um pouco mais fácil de fazer aquele julgamento, né? "Ah, pois é, faz sentido, como é que não pensamos nisso antes?". Do ponto de vista, de proteção aqui, e como eu falei dando o exemplo da China antes jogar por fora das regras e agora ter uma expectativa de que as regras sejam cumpridas, afinal ela é quem está dando as cartas, isso tem um ponto bem interessante também de reflexão pessoal aqui. Quando a gente corre por fora, de um assunto que nós queremos nos informar ou até mesmo usando o mesmo a mesma ideia da China, né, dominar do ponto de vista de carreira, uma tecnologia, uma técnica, um framework, a gente tenta de tudo para aprender ele como? Aprender primeiro como que é o básico, bem feito. Eu gosto muito de dar o exemplo quando a gente está falando sobre treinamento de gestão de projetos, com técnicas como Scrum, Kanban ou até mesmo gestão de projetos tradicional, seguindo o modelo do PMI, que no começo a gente precisa entender as regras, fazer aquilo que o framework nos propõe que seja feito, para que depois nós possamos quebrar as regras e encontrar o formato que vai funcionar melhor no contexto da nossa empresa e no contexto do ambiente de trabalho que nós vivemos, da nossa indústria, né? Então veja bem que, nesse sentido, é um modelo inverso, mas muito parecido com o que as grandes lideranças, potências econômicas, também fizeram ao longo do tempo, né, como eu disse, invertido. Por quê? Porque quando a gente quer aprender uma técnica, quando a gente quer aprender uma forma de trabalho, se a gente já aprende ela e desde o início tenta modificar, tenta controlar, tenta adaptar para fazer mais sentido para a nossa realidade empresarial, a gente corre o risco de criar um monstro solitário, né? Aquele framework que só acontece, que só funciona dentro da tua empresa. E isso pode muitas pessoas tendem a pensar que esse é o modelo mais correto de iniciar uma transformação, de utilizar um novo framework, de utilizar uma nova técnica. Mas qual que é o problema? Quando a tua empresa não utiliza, um modelo de mercado primeiro para depois adaptá-lo, ela já começa a adaptar desde o começo, ela cria algo que somente quem está trabalhando nela naquele momento consegue entender como um todo e trabalhar com aquele modelo. E aí, quando se pensa em escala, quando se pensa em crescer isso para o mercado e manter esse modelo de trabalho ao longo do tempo, obviamente é muito mais difícil contratar alguém, porque você não utiliza a metodologia do mercado. Então você não consegue mais contratar alguém que entenda daquele método, porque a tua empresa não utiliza mais aquele método, ela utiliza algo totalmente personalizado. E aí, fazendo o fechamento do ciclo, né? O que que essa estratégia da China mostra do ponto de vista econômico? E que também tem bastante conexão quando a gente pensa em uma carreira de longo prazo. No início,
Copiar pode acelerar sim o aprendizado. No início, fazer um espelhamento, né, copiar exatamente como aquele modelo faz, como aquela empresa atua, como aquele livro ensina, como aquele profissional fez, vai acelerar o aprendizado. É só você fazer igual. Tá aqui o modelo, utiliza ele. Quando a gente chega no caso aqui das economias, no topo e começa a controlar o jogo, ou no caso pessoal, a gente chega no nível onde a gente consegue ter controle da técnica, chega o momento de proteger. Chega o momento de garantir que este método, este modelo, ele é meu, ele me pertence e eu vou atuar em cima dele garantindo que esse pertencimento esteja somente comigo. Quando eu falo somente comigo, aqui eu tô falando posso estar falando de um time, de um setor, de um time de produto, de um time que cuida do processo, né. No início de novo, no início, a cópia, né, utilizar o benchmark, utilizar o modelo vai ajudar, você corre por fora, porque você está aprendendo, mas depois que você, internaliza, é importante que você seja o líder e controle.